Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje a tia vai abordar com vocês os temas Vamos adiantar, na verdade, alguns temas, graças a Deus, é uma coisa muito boa adiantar. Vamos falar um pouquinho sobre contrarrazões, reze e agravo, tá? Essa aula aqui, como sempre, é uma aula de estrutura. Então, vocês vão pegar essa aulinha aqui de hoje e vão internalizar que aqui eu vou aprender estrutura de peça. A gente também vai acabar trabalhando algumas formas de abordagem dentro dessas estruturas, mas o mais importante é que você se recorde que a estrutura não é nenhum demônio, sabe? A estrutura é uma coisa simples. Toda peça tem que ter fato, fundamento, pedido. Se ela vai ter alguma coisa a mais ou a menos, vai depender da natureza dessa peça. Então a gente já aprendeu, por exemplo, que resposta à acusação, memoriais, os pedidos de relaxamento de prisão, revogação de preventiva, liberdade provisória, tudo isso daí é fato, fundamento, pedido. Os recursos, a gente já aprendeu que se eu estou tratando de recurso, então a gente está tratando de um peticionamento que é duplo, né? Eu vou ter a petição de interposição e vou ter a petição de razões. Então, na interposição, eu demonstro meu interesse de recorrer, eu coloco ali para o juízo que já me julgou, excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara, que foi a vara que me condenou a alguma coisa. Eu digo, olha, fulano de tal, por seu advogado, inconformado com a sentença, vem aqui para interpor o seguinte recurso. Inconformado com a sentença, vem interpor a apelação, com base no artigo, geralmente é o 593, inciso 1, né, que é o mais comum de todos. Ou então, fulano de tal, inconformado com essa decisão, vai interpor um recurso em sentido estrito. Nós vamos começar falando sobre as contrarrazões, tá? Porque você pode ser chamado a responder um recurso. E eu vou explicar para vocês toda a lógica das contrarrazões para a gente poder prosseguir aqui, né? Elevar o nosso conhecimento e, claro, evoluir um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o nosso material mesmo da aula anterior, tá? Vamos falar um pouquinho de contrarrazões. Eu vou falar de contrarrazões de reze, contrarrazões de apelação, mas para qualquer recurso a lógica será a mesma. Nós temos aqui o artigo 588 do CPP, certo? E o 600. Esses dois artigos dizem o seguinte: o 588 fala assim: dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso, aqui seria vai ser logo no capítulo do reze. Então, tá falando de reze e agravo. Ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, o recorrente, oferecerá as razões e em seguida será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do seu defensor. Basicamente, o que ele está dizendo é assim: interpôs o recurso. Aqui ele está partindo do pressuposto de que eu interpus numa data e vou apresentar as razões na outra. A gente já conversou que na OAB você vai entregar as duas no mesmo dia, porque é como se você estivesse entregando ao juiz no mesmo dia. Então, aqui, nesse artigo 588, ele está partindo do pressuposto de que eu vou apresentar primeiro a interposição, nos 5 dias, e depois as razões, no prazo de razões que seja respectivo. Como aqui é res, seriam 2. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, interposto o recurso, né, contados no caso do res, 2 dias depois de interposto o recurso, ou do dia em que o escrivão fizer a vista ao recorrente, o recorrente, em 2 dias, oferecerá as razões. E em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Ou seja, eu já sei aqui que o prazo de contrarrazões, vou botar bem aqui, ó. Prazo das contrarrazões, se é reze ou agravo, 2 dias é o prazo de contrarrazões. Parágrafo único diz que se o recorrido for o réu, quem vai ser intimado é o advogado. Certo. Artigo 600, que já trata aqui da apelação. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Então, aí eu vou continuar, porque tem mais um detalhe aqui importante.
Se houver assistente, assistente é o advogado constituído pela vítima. Na verdade, a bem da verdade, o assistente de acusação que se habilita é a vítima ou seu parente, né? O CAD. A vítima ou cônjuge, ascendente, descendente, irmão que quiser intervir no processo. O advogado do assistente é que é você, né? Eu espero que você não seja a vítima em nenhum processo. Então, aqui, se houver assistente. Tem assistente habilitado nesse processo? Tem. Ele foi intimado, ele quer apresentar também as suas contrarrazões. Não é obrigatório, mas ele quer apresentar as contrarrazões dele. Quanto tempo ele tem para fazer isso? O assistente, deixa eu deixar mais grossinho aqui. O assistente arrazoará no prazo de 3 dias. Teve uma prova que eu acho que foi até o 40º, sei lá, o 42º exame, ou foi o 43º, que foi uma contra-razões de apelação. E você era advogado da vítima. Então, dei uma olhada aqui, eu tenho quase certeza plena de que é o 43º exame. Você tinha que apresentar as contrarrazões, ou seja, a resposta da parte que não recorreu. Ou seja, se fulano foi condenado, eu sou a vítima, eu tô felizona que ele foi condenado. Ele provavelmente está recorrendo para ser absolvido ou para diminuir a pena. Eu, vítima, não quero que nada disso aconteça. Então, eu vou lá responder. Dizer por que, que o recurso dele não pode ser aceito. Da mesma forma, se eu fui absolvida e eu sou a ré, eu fui absolvida e o MP apelou da minha absolvição. Eu vou lá e faço as minhas contrarrazões do recurso do MP, contrarrazões de apelação, para dizer que o MP tá doido e que o recurso dele não pode ser aceito. Então, aqui, inclusive no 43º exame, que a gente teve um contrarrazão de apelação, muita gente errou o prazo. Porque no processo civil, por exemplo, o prazo do recorrente é o mesmo prazo do recorrido. Então, eu tenho 15 dias para fazer tal coisa, o recorrente vai ter o mesmo prazo para fazer essa tal coisa. Aqui, não. Aqui, o assistente tem um prazo menor do que o recorrente. Então, ó, o recorrente, o apelante, tem 8 dias. O apelado, né? Vamos dizer que quem apelou foi o réu. Se o apelante é o réu, o apelado é o MP. Se o apelante for o MP, o apelado é o réu. O assistente, ele não chega a ser uma das partes principais do processo, ele não é o titular da ação penal. Ele é assistente de quem exerce a acusação, que é o MP. Então, ele tem uma posição específica dentro do processo penal. Muita gente errou o prazo porque achou que ia ser 8 dias. Não, o assistente vai ter 3 dias para arrazoar. Parágrafo 2º. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público é que tem 3 dias. Então, ó, anota aí. Se estamos falando de ação privada, se é ação privada, o MP é que tem 3 dias para oferecer as suas razões. Suas contra-razões, no caso, né? Beleza. Quando forem 2 ou mais, os apelantes ou apelados, os prazos serão iguais para todo mundo, prazos comuns. Parágrafo 4º, se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificados às partes pela publicação oficial. Então, ó, isso aqui é bom para a vida. Geralmente, isso daqui pode aparecer numa questão também. Prof, eu posso interpor e apresentar as razões depois. Se eu já sei, 5 dias, 8 dias. Na apelação, isso aqui é da apelação. Na apelação, eu posso interpor a apelação primeiro e apresentar as razões em 8 dias. Mas eu posso pedir para subir logo e só apresentar as razões no tribunal? Pode. Certo? Pode sim. Inteligência do artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Então, vamos lá. As contrarrazões de apelação ou de rese é o que se apresenta quando alguém está do lado oposto ao de quem apelou. Exemplo, o réu foi absolvido e o MP apelou. Você é advogado do réu, então qual é a sua peça? Contrarrazões
de apelação ou razões do apelado, também podem ser chamadas assim. Mas eu prefiro contra-razões de apelação, porque contra-razões de apelação serve para o réu, serve para o querelante na queixa-crime e serve também para o assistente de acusação. Exemplo 2, né? Outra hipótese. Se o réu foi condenado e apelou, você é advogado da vítima, que seria assistente de acusação. Inclusive, lembrando de novo, o 40º exame de ordem unificado. Aqui, então, vai ser a hora de você mostrar os motivos pelos quais o recurso da parte contrária é ruim, não faz sentido, não pode ser aceito. Ele não merece ou conhecimento e ou provimento pelo tribunal. Você vai dizer, ah, não, ele não merece nem ser conhecido, por exemplo, porque ele apresentou fora do prazo. Então, você pede o não conhecimento do recurso. Agora, se o problema for de argumento, né, o argumento dele é ruim, excelência. Então, você vai pedir o não provimento. Então, pedido principal, o pedido principal das contrarrazões, até dar um zoomzinho aqui, é o não conhecimento e ou, nem sempre cabe o não conhecimento, tá? O desprovimento, na verdade, que é como a OAB prefere. E ou o desprovimento do recurso. E ou desprovimento do recurso. Show? Show. Beleza. Contra-razões também tem duplo peticionamento, mas o nome da petição não é interposição. Você vai pedir para juntar as suas contra-razões de apelação. Vou já explicar como. Você vai apresentar na mesma oportunidade a petição de juntada, você vai apresentar suas contra-razões e vai apresentar, né? Dizer assim, ó, tô juntando aqui, eu vou requerer que se faça a juntada das minhas contra-razões, das razões pelas quais eu acho que esse recurso não deve ser atendido. Então, você vai pedir aqui a juntada e vai fazer as suas contra-razões. Juntas no mesmo prazo. Apelação, contra-razões, 8 dias para crime, 3 dias para contravenção. 3 dias se quem apresenta é o assistente de acusação, até rimou. Reze e agravo, 2 dias. Petição de juntada, mesmo juiz que prolatou a decisão recorrida. E a petição de contra-razões é o órgão que julgará o recurso, né? TJ, TRF, turma recursal, se for uma contra-razão de apelação do juizado. Inclusive, eu tenho uma para fazer esses dias. Pedido de desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida. Antes da gente passar para o recurso em sentido estrito, eu vou botar vocês aqui de novo. Eu acho que eu tenho aqui uma folha em branco. Deixa eu ver se eu tenho aqui folha. Não, não tenho, mas eu tenho aqui na visualização. Pronto, eu tenho uma que é só folha resposta. Eu vou abrir aqui para a gente ter onde escrever direitinho. E eu vou procurar também. Tá aqui, ó. Querido. Peraí que a tia já vai botar para vocês aqui uma contra-razões para a gente analisar junto. Tô só segurando aqui. Segura aí também. Se for o caso, avança aí um pouquinho. Calma aí, calma aí. Não sei se vocês ouviram isso daí, mas sou eu tirando print, tá? Tentando só criar aqui um PDFzinho.
Só puxar daqui. Pronto. É o caso do Arthur. Arthur e Aline. Deixa a tia só fazer esse negócio aqui para vocês. Joia. Peraí que eu já vou mandar aqui para nós. Aqui, compartilhar. Vai aparecer no tablet da tia. Em 3, 2. Será que em 3, 2? Em 3, 2, 1. Calma aí, que se vocês não podem ver meus arquivos. Pronto, é para aparecer aí. Vamos lá. Arthur, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Acho que já tá dando para ver. Arthur, primário e sem antecedentes, foi denunciado perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Flores, estado de Campo Belo, por lesão corporal leve, incerta no artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. É a lesão corporal praticada contra a mulher por razões do sexo feminino. Praticada contra a Aline, sua então esposa. Consta que, quando o time de futebol de Arthur sofreu uma derrota, este chegou em casa embriagado e desferiu um chute em Aline. As lesões foram constatadas e descritas em laudo assinado pelo médico do hospital particular onde a Aline foi atendida. A Aline se habilitou como assistente de acusação. Tá vendo como assistente de acusação é a pessoa, não é o advogado dela? Tá. A Aline, que é a vítima, se habilitou como assistente de acusação, junto com seu advogado, e apresentou os comprovantes de pagamento de despesas médicas no valor de R$ 1.000, R$ 1.000. Sendo certo que, na denúncia, o MP requereu a condenação de Arthur a pagar a indenização da vítima pelo valor correspondente. Então, o MP pediu que ele pagasse, né, dentro da condenação. É o 387, provavelmente, aqui ele pediu, o 3874, tá? Na sentença condenatória, o juiz poderá fixar indenização a ser paga à vítima, certo? Em autodefesa, provavelmente no interrogatório, né? Arthur se limitou a relatar que, no dia da suposta agressão, estava em estado de embriaguez completa, pois havia passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas com seus amigos enquanto assistiam uma partida de futebol. Após regular processo, foi prolatada a sentença que condenou Arthur nos termos da denúncia. Já temos uma sentença. Já sabemos que não é resposta, não é memoriais, que já tem sentença. Que condenou Arthur nos termos da denúncia a uma pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, concedendo a suspensão condicional da pena de 2 anos, com a condição de prestação de serviços à comunidade durante o primeiro ano de suspensão da pena. Condenou ainda Arthur ao pagamento de indenização à vítima Aline, no valor de R$ 1.000 relativo aos gastos dela com despesas médicas em razão da lesão sofrida. As partes foram intimadas da sentença, sendo que o MP e o assistente de acusação não recorreram. Ou seja, para eles, estava bom assim, tinha que ficar assim. Ao passo que o Arthur, sim, o Arthur interpôs tempestiva apelação, arguindo inicialmente a nulidade do processo pela ausência de representação da ofendida, nos termos do artigo 88 da Lei 9.099. Qual é essa lei? Isso mesmo, dos juizados. Ainda em preliminar, sustentou cerceamento de defesa ante o indeferimento de perguntas sobre a vida sexual da vítima. Para você ver, né? No mérito, requereu o quê? Absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, pois, tratando-se de delito que deixa vestígios, era obrigatório ter sido realizado exame de corpo de delito. Além disso, alegou ausência de imputabilidade penal no momento dos fatos, pois havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica. Subsidiariamente, postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, defendendo o cabimento de 2 penas de prestação pecuniária. Por fim,
pleiteou o afastamento da condenação a indenizar a Aline, pois a matéria deveria ser o afastamento da condenação a indenizar, pois a matéria deveria ser resolvida pelo juiz civil. Após a oitiva do MP, ou seja, depois do MP se manifestar, o advogado constituído de Aline foi intimado no dia 30 de maio de 2025, sexta-feira, por determinação do juízo a fim de se manifestar conforme o direito. Considerando apenas as informações expostas na condição de advogado Aline, a peça jurídica cabível. Tá. Temos uma sentença, vou colocar aqui, nem sei que cor. Temos uma sentença, temos como último ato praticado por uma das partes aí, a parte que me tá oposta, né? O Arthur interpondo tempestiva apelação. Não fala de julgamento dessa apelação e não fala mais nada sobre, por exemplo, já disse que o nosso prazo de apelar já passou. Então, não seria o caso da gente apelar dessa decisão. Se só tem sentença, apelação da outra parte, parte essa que me é oposta, eu e ele estamos em lados, eu quero a condenação, ele quer a absolvição. Então, o que me resta é responder a esse recurso. Então, a peça cabível será, vou colocar só aqui na folha de resposta, as contrarrazões de apelação. Eu devia ter juntado esses dois, mas tudo bem. Folha resposta, cadê? Se eu botei aqui, pronto, tá aqui. Folha resposta. Vai dar tudo certo, viu, galera? Cadê? Não abriu por quê? Doido. Ué, gente. Ah, tá aqui. É esse aqui mesmo. Então tá, vamos lá. Eu vou estar com o enunciado aqui, eu vou mandar para vocês no grupo. Vou mandar para vocês o enunciado, tá? Mas é o 43º exame. Então tá, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar do seguinte: nós estamos diante de uma peça de resposta a um recurso. É uma contra-razões de apelação. Então, eu tenho que, do mesmo jeito, apresentar, cientificar ao juiz que condenou, que eu estou respondendo, e me referir também ao tribunal. Então, eu vou fazer uma peça de interposição e eu vou fazer também, interposição não, perdão, olha, doida, juntada. Eu vou pedir para juntar as minhas contrarrazões. Juntada, porque quem interpõe, interpõe recurso. Eu não estou recorrendo, só estou juntando a minha resposta, as minhas contrarrazões. Juntada e agora sim, minhas razões, que no caso são contra-razões, né? São as razões de quem exerce o contraditório. Joia, vamos lá. Na juntada, eu vou só fazer aqui uma linhazinha para separar. Na juntada, eu vou só voltar aqui para a gente encontrar o juízo que o condenou. Quem foi? Nananana. Tá aqui. Fulano de tal foi denunciado perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Flores, estado de Campo Belo. Então, endereçamento, excelentíssimo, vou colocar abreviado, tá? Excelentíssimo, senhor, juiz de direito, ou ao juízo do juizado eu sei que é feio, mas mesmo assim. Não tem número, podia ser o primeiro, segundo, terceiro juizado. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem hoje 4. Do juizado de violência doméstica e familiar. Você vai escrever tudo, tá? Contra a mulher.
Certo. Processo número, né? Processo número. Eu sou advogado de quem mesmo? Quem é que vai apresentar isso daqui? Ah, é a Aline. Aline, já qualificada por meio, na posição de assistente de acusação, por meio de seu advogado, vem respeitosamente requerer a juntada, vou botar aqui vem, tá? Vem requerer a juntada de suas contrarrazões de apelação. É porque a gente está dividindo, não vai caber numa linha só, mas no caso de vocês vai, porque vocês vão usar a linha toda, não vão fazer que nem eu tô fazendo. Aí você vai dizer, né, com fundamento legal onde? Como é de apelação, o fundamento legal a gente viu. É o artigo 600 do Código de Processo Penal. Requer seja recebida e processada e remetidos os autos à instância superior, certo? Ai, não, perdão. Requer seja recebida e processada, pois tempestiva, já que apresentada em quantos dias mesmo? Artigo 600, parágrafo 1º. Ao assistente será concedido o prazo de 3 dias, em 3 dias, nos termos do artigo 600, parágrafo 1º do CPP. Nestes termos, pede deferimento, NTPD, local, né? Flores, Campo Belo. Flores, Campo Belo. Qual era a data mesmo? Era que ele foi coisado, como é o nome? Que foi intimado. A intimação foi feita no dia 30 de maio de 2025. Então, 30 de maio era uma sexta. Então, vamos lá. 30 de maio era uma sexta. Vocês que não lembram, né? Vocês que são dos mais novinhos. Antigamente, quando a gente queria saber se o mês tinha 30 ou 31, ou, quer dizer, se tinha 31 dias ou menos, a gente ia assim, ó. Vocês estão vendo esses nozinhos dos dedos aqui? É desse jeito aqui que vocês vão fazer. Eu vou começar do mindinho dessa mão aqui. Janeiro, 31. Fevereiro é aqui no intervalo, então são menos de 31. Março, 31. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Vixe, professora, mas agosto também é 31, por isso que ele vem aqui, ó. Agosto, são julho e agosto em 31. Então, agosto, setembro, 30, outubro, 31, novembro, 30, dezembro, 31. Então, vocês vão marcar isso daí nos meses, tá? Caso vocês não se recordem. Mas maio é 31. Ele foi intimado no dia 30 de maio. Vou fazer aqui rapidinho, depois eu apago. Aquele mesmo negócio. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele foi intimado no dia 30. Vou lá, 31, 32, ó a doida. Dia 1º de junho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é um prazo pequeno de 3 dias, basta eu fazer essas duas linhas. Então, vamos lá. Intimação dia 30. O dia da intimação conta? Não, o dia da intimação não conta. Eu vou para o próximo dia. O prazo não pode começar em dia não útil, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Nem começar e nem terminar. Se tem domingo, sábado, feriado no meio do prazo, problema nosso. Mas como aqui é no começo do prazo, o prazo tem que começar e encerrar em dias úteis.
Não conta 31 porque é dia não útil, né? É um sábado. Não conta o domingo, dia primeiro. O prazo começa no dia 2. Então, primeiro dia do prazo, segundo dia do prazo, terceiro dia do prazo. Eu vou apresentar data 4 de junho de 2025. 4 de junho de 2025, é o meu prazo de 3 dias. Agora eu vou apagar isso tudo aqui, esse calendário que eu fiz, para a gente poder prosseguir. Vamos lá para as nossas contrarrazões de apelação. Endereçamento, nós temos uma cidade e um estado, Flores Campo Belo. Então, já que é violência doméstica familiar contra a mulher, não tem nada de justiça federal, é egrégio, vou fazer de rosa mesmo. Egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo. Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo. Show. Contra razões de apelação. Contra razões de apelação. Egrégio Tribunal. Colenda Câmara. Turma. É só nos tribunais superiores. Egrégio Tribunal. Colenda Câmara. Show. Um dos fatos. Tem que ter? Tem que ter. Conta para a estrutura. Das preliminares alegadas. Das preliminares alegadas. Aqui é só porque você vai dizer o que ele alegou, que é meio que bosta, doutor, não vale de nada, tudo ruim, que ele só disse coisa ruim, só falou besteira. É isso que você vai dizer. Aqui nas preliminares alegadas, vamos lá. Ele alegou que não teve representação válida e apresentou que teve cerceamento de defesa. Primeira coisa que a gente vai lembrar aqui, eu vou até pegar a caneta mais fininha azul. Quando ele fala, não teve representação válida. Porra, mas não foi violência doméstica familiar contra a mulher? E não foi lesão? Foi lesão. Hoje em dia, nem a ameaça mais é condicionada à representação. Por causa da modificação que a gente teve em 2025. Inclusive, teve um cliente meu que teve o azar de cometer uma ameaça logo depois, tipo assim, 5 dias depois da entrada em vigência dessa lei. Se lascou. Porque a vítima, que era a tia dele, não queria nem representar, mas ação penal pública condicionada, bebê. Não tem jeito. Então, ó, das preliminares alegadas. Primeiro, em relação à representação, você vai dizer que o crime que foi praticado por ele, o crime pelo qual ele foi condenado, né? A ação penal, eu vou colocar os tópicos aqui, como vocês vão desenrolar, aí é com o exercício de escrita de vocês, mas basicamente, excelência, primeiramente, é necessário ressaltar que a preliminar alegada de necessidade de representação, né, a preliminar dizendo que não houve pela ausência de representação, é descabida, ponto. A ação penal do crime de lesão corporal em contexto. Não vai colocar em contexto de Maria da Penha, não. Em contexto de violência doméstica e familiar. Pode colocar o termo todo. Contra a mulher. É pública. Incondicionada.
tem dois termos que vão ajudar vocês, né? Tem duas referências legais e singulares que vão ajudar vocês a trazer isso daí. Se vocês forem lá no artigo 129, parágrafo 13, provavelmente vai ter uma remissão. Deixa eu até pegar o meu vade-mecum aqui, que de novo ele não está aqui. Mas você... Ah, não, ele tá. Ficando é doida. Vocês vão ver 129, eu vou pro Código Penal. Lembra, Constituição Federal, Código Penal. Se você tem uma marca fácil, mais fácil ainda. Código Penal, artigo 129. No 129, a gente tem, ou coisa boa, parágrafo 13, no caso, né? A gente tem as súmulas. Eu acho importante que vocês sempre vejam as súmulas. Dá uma conferida se tem a ver com o que você quer dizer. A súmula a qual eu estou me referindo nesse momento em específico, ela tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Súmula 542. Deixa eu pegar o marca-texto. Eu recomendo que vocês também façam essa marcação. Súmula 542 do STJ. Deixa eu... Ó. Eu não tô enxergando. Cadê? Tá aqui. Ó, súmula 542 do STJ. Tá logo abaixo do parágrafo 9º. Mas tá abaixo do parágrafo 13 também. Eu quero que vocês marquem essas duas referências. A súmula 542 do STJ nos dois. Embaixo do parágrafo 9º, embaixo do parágrafo 13. Tá. Você vai lembrar que a súmula 542, você vai abrir a súmula. E lembra, você não vai dizer primeiro, conforme a súmula tal. Não, vamos fazer bonitinho. A ação penal pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública e incondicionada nos termos da súmula tal. Primeiro eu digo o assunto, depois eu dou a referência. Súmula 542. Vai dizer a mesma coisa. 500 e... Eu tô no STF, STJ. 542. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, não tem negócio de ausência de representação. Nos termos da súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, vocês vão colocar tudo isso por extenso, tá? Pelo amor de Deus. Nos termos da súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, ou de acordo ou na forma do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Não vai dizer Lei Maria da Penha, Lei número 11.340/2006. No caso de você citar o artigo 41, vai ver o que tem no artigo 41. Fala que aos crimes dispostos nessa lei não se aplicam as disposições da Lei de Juizados Especiais, que dispõe que não se aplicam as disposições da Lei 9.099/95, a violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Joia. Você vai reparar que às vezes você vai falar a mesma coisa. Provavelmente vocês vão ficar meio neuróticos, vão querer usar as duas justificativas. Usem, não tem o menor problema. Vamos lá. Como a petição de juntada ficou pequenininha, eu vou só fechar Pronto, eu vou só fechar aqui esse quadrinho para poder usar o resto da folha.
Essa é a primeira preliminar. Assim, tal preliminar, vírgula, tal preliminar deve ser rejeitada. Aí você vai fazer outro parágrafo. Também não assiste razão ao argumento de cerceamento de defesa. Você vai dizer, também deve ser afastada a nulidade, né, a alegação, de cerceamento de defesa. Agora eu vou contar para vocês o porquê e já guardem essa informação. Eu não sei se você se lembra do caso Mariana Ferrer. Mariana, eu acho. Pronto. Desculpa, eu tô doidinha e eu sempre confundo Marina e Mariana, mas eu acho que é Mariana. A Lei Mariana Ferrer, ela trouxe uma forma de tratamento respeitosa para as vítimas e testemunhas de crimes que possam ser desrespeitadas, por exemplo, suscitando dentro das perguntas muito íntimas e desnecessárias. O artigo 400-A do Código de Processo Penal. Aqui, ó. Artigo 400-A. Espera aí que eu tenho que posicionar certinho aqui. Na audiência de instrução e julgamento e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes, demais sujeitos processuais presentes no processo, deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa. Cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo. Vetadas a manifestação sobre circunstâncias, elementos alheios aos fatos, objeto de apuração nos autos. 2. A utilização de linguagem, informações ou material que ofendam a dignidade da vítima ou das testemunhas, tá? Então, aqui, a gente tem o parágrafo primeiro que fala que a questão da impertinência foi aceito pela FGV, mas esse daqui é o certeiro, porque ele quis fazer perguntas sobre a vida sexual da vítima. Então, veja, é um elemento que não tem nada a ver com o que se está apurando. Então, o que a gente tem que fazer aqui é dizer, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois agiu corretamente o juiz. Na situação citada pelo apelante, pelo recorrente, na situação citada pelo réu. Na situação citada pelo réu. Já, vírgula, tiro já, meu irmão. Já que são inadmissíveis a utilização, já que são inadmissíveis, não, já que é inadmissível, né? Já que é inadmissível a utilização de elementos alheios ao processo, né? Elementos alheios ao fato objeto de apuração. É inadmissível a utilização, estou escrevendo do jeito que está no artigo, a utilização de elementos ou circunstâncias alheias ao fato objeto de apuração. Vou colocar elementos alheios ao fato objeto de apuração. Nos termos do artigo 400-A, inciso, qual é o inciso dos fatos objeto de apuração? Inciso 1. Inciso 1 do CPP. Joia.
Também foi aceito, eu vou lembrar para vocês, o artigo 400, parágrafo 1º, que fala da questão dos fatos irrelevantes, impertinentes, etc. Aqui nós, né, demos aí a letra das preliminares. Vamos lá. 3. Das questões de mérito, né, do mérito. Inicialmente, você vai dizer que, agora eu não vou mais escrever por extenso, tá? Eu vou botar os tópicos e vocês vão internalizando. Existe prova suficiente da materialidade delitiva. Você vai dizer, excelência, não há que se falar em absolvição porque a prova suficiente da materialidade delitiva. Materialidade do crime, da materialidade do delito. Já que a gente viu, tem um laudo médico fornecido pelo hospital aonde a Aline recebeu o tratamento. Do hospital onde a Aline foi socorrida, onde recebeu o tratamento. Tem até, deixa eu abrir aqui a Lei Maria da Penha, 11.304. Vixe Maria! Se fosse, olha, bateu bem em cima, ó. Lei 11.340, violência doméstica familiar. Tem um dispositivo na Lei Maria da Penha, é o artigo 12, eu acho. Peraí. 12, 12, parágrafo 3º. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Eu vou até pedir para você abrir o seu artigo 129 do Código Penal. Artigo 129 do Código Penal. Cadê? Cadê minha sorte agora que eu preciso dela de novo? Artigo 129. Você vai colocar isso no parágrafo 9º e no parágrafo 13 de lápis. Você vai colocar no artigo 129, parágrafo 9º, faz aqui embaixo uma remissão, artigo 12, ART. Meu lápis tá velho, não tá mais nem riscando, meu Deus. Peraí. Ele tá todo, fez uma película em cima. Artigo 12, faz o símbolo do parágrafo, é o parágrafo 3º, tá? Artigo 12, parágrafo 3º da Lei 11.340/06. E você vai fazer a mesma coisa embaixo do parágrafo 13. ART 12, parágrafo 3º da Lei 11.340/06. Vai fazer a marcaçãozinha no seu próprio vademecum. Eu não sei se vai dar para enxergar, porque eu fiz de lápis e o meu lápis tá só pela misericórdia, mas é assim, ó. Ah, dá para ver. Artigo 12, parágrafo 3º, Lei 11.343. Certo, joia. Top de linha. Por quê? Para você lembrar que tal hora você vai pode ser que caia Maria da Penha de novo, e pode ser que só tenha boletim do hospital. Nos termos do artigo 12, parágrafo 3º da lei número 11.340/2006. Esse é o nosso primeiro argumento. Ele ainda fala, não, além de não ter prova, ele diz lá, né, não tem prova. Além de não ter prova, excelência, tem outro problema. Eu estava embriagado. Vamos lá, vamos lembrar a nossa aulinha de culpabilidade. Embriaguez dolosa. Eu bebi porque eu queria ficar embriagado. Afasta a imputabilidade penal? Não. Embriaguez culposa. Ai, eu fui imprudente. Eu achei que eu aguentava, mas acabou que eu fiquei bebo. Mas eu bebi porque eu quis, né? Eu só não queria ficar bebo, mas beber eu queria. Tá, embriaguez culposa.
retira a imputabilidade penal? Não. A única embriaguez que retira a imputabilidade penal é a embriaguez acidental, por caso fortuito ou força maior. E ela não aconteceu com o querido. O que aconteceu foi que ele quis embriagar-se. Só que, isso aí, negócio dele quis embriagar-se, né? Não, ele não especificou no enunciado se ele está alegando embriaguez voluntária ou culposa. Então, a gente vai dizer do jeito que tem no artigo 28. Ó, artigo 28 do Código Penal. Cadê? Artigo 28, tá aqui. Não excluem a imputabilidade penal, inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, ó, em relação à alegação de inimputabilidade. Também descabe, também é doidice falar disso, seu juiz, já que a embriaguez voluntária ou culposa, vírgula, por álcool ou substância de efeitos análogos, álcool ou substância de efeitos análogos, dá vontade de fazer em caixa alta, né? Não exclui a imputabilidade penal. Eu sei que dá vontade, mas calma. Não exclui. Nossa, esse X aqui pôde, né? Feio demais. Não exclui a imputabilidade penal. E aí você cita o artigo que a gente acabou de ler. Nos termos do artigo ART 28, inciso 2 do Código Penal. Lembrando, Código Penal por extenso, tá? Código Penal. Ele ainda traz aqui umas teses subsidiárias. Ele pede substituição de direito, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A substituição, conforme a gente já conversou várias vezes, está no artigo 44 do Código Penal. Lembra do 347? 3 é o 33, regime. 4 é o 44, substituição de pena. E 7 é o 77, sursi. E aí, que é a suspensão condicional da pena. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, até aqui não teria problema para ele, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Porra, olha aí, o artigo diz que não pode ter violência, mas ele quer uma substituição de pena para um crime de lesão corporal. Não pode. Também temos a súmula 588 do STJ, vou até abrir aqui, que ela diz assim, especificamente para Maria da Penha. Porque essa daqui não é específica para Maria da Penha, não, né? Essa daqui é de qualquer caso. A 588, ela vai dizer assim, ó. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, não cabe. Aí você vai falar, em relação ao pedido de substituição de pena, também não cabe. Por quê? Não estão presentes os requisitos da substituição pretendida. Substituição de pena. PPL fala de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
pois o delito foi cometido mediante violência, nos termos do artigo 44, inciso 1, 44, inciso 1, que a gente acabou de ler do Código Penal. Também você poderia ter citado, porque o gabarito também aceitou a súmula 588 do STJ, que a gente acabou de ver. Vou até colocar, ou súmula 588 do STJ. Ele pede a substituição por 2 penas de prestação pecuniária. Também ataca. Não cabe substituição ou aplicação de pena pecuniária, né? Melhor dizendo, porque é isso que tem lá na Lei Maria da Penha. Artigo 17, se eu não me engano, 17 da Lei Maria da Penha. Vou já conferir. Não cabe aplicação isolada de pena pecuniária em violência doméstica familiar contra a mulher, né? Nos termos do artigo, perdão, no artigo mesmo, 17 da Lei 11.340/06. Lembrando, lei não tem nome, lei tem número. Então, vai dizer sempre a lei pelo número dela. Lei 11.340, artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, se você quiser transcrever daquele jeito que a gente já ensinou, transcrever na malandragem todo o artigo, transcreva. Pois nos termos do artigo 17 da Lei 9.340, não cabe, tararara, pode transcrever o artigo sem abrir aspas, tá? E por último, ele discute a questão da indenização, porque seria uma questão do juízo cível. Então, vamos lá, foi dando material, né? Houve comprovação dos valores, houve pedido expresso do MP a esse respeito, e os valores foram submetidos, já que teve pedido, eles já foram submetidos a contraditório. Então, nos termos do artigo 387, inciso 4, pode sim. O que diz o artigo 387 do Código de Processo Penal? Inciso 4. 387. Vamos lá. O juiz, ao proferir sentença condenatória, 4, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Ela sofreu prejuízo de R$ 1.000, houve pedido expresso, então cabe sim a aplicação cabe sim a aplicação da indenização, sabe? Quanto à indenização, foi corretamente aplicada pelo juiz. Eu disse que não ia escrever, estou aqui escrevendo, né? Foi corretamente aplicada pelo juiz de primeiro grau. Foi corretamente aplicada pelo juiz de primeiro grau, pois houve comprovação dos valores, sendo estes submetidos a contraditório. Nos termos do artigo que a gente acabou de ler,
387. É, né? 387? É, 387 do CPP. Aí, por último, né? 4 dos pedidos. Agora são os seus pedidos. Então, você vai dizer, diante do exposto, requer. Diante do exposto, requer o desprovimento do recurso, não teve nenhum problema de ordem formal, então a gente não vai pedir o não conhecimento do recurso, mas se tiver problema formal, ele apresentou o recurso com o nome errado, alguma coisa perdeu prazo, você vai pedir o não conhecimento. E aí você vai alegar, né, porque que ele não deve ser conhecido, porque nem no prazo ele botou. Mas como a gente só alegou coisa de mérito, né, as questões relacionadas ao mérito, então a gente vai fazer o pedido só de desprovimento do recurso, mas não em caixa alta, requer o desprovimento ou não provimento do recurso, mas eu prefiro o desprovimento do recurso. Mantendo-se a sentença prolatada. Mantendo-se a sentença condenatória prolatada. Certo. Aí, NTPD, né, nesses termos pede deferimento. Flores, Campo Belo, local. Flores CB. Data, já esqueci a data. 4/6, 4 de junho de 2025, porque nós estamos apresentando juntada e razões no mesmo dia, assim como interposição e razões, se fosse uma apelação, se fosse qualquer recurso, na verdade. Advogado OAB. Joia. Ai, ai, cansei. Contra-razões aí, deu 1 hora a gente falando de contra-razões, mas olha, deu bom, viu? Tudo bem. Juntada, razões. Eu vou deixar isso aqui salvo. E a gente vai voltar para a nossa teoria dos recursos. Vamos falar agora de rese, recurso em sentido estrito. Eu já ensinei para vocês como é que faz a apelação e como é que faz as contrarrazões. A apelação foi na aula anterior e agora as contrarrazões a gente acabou de aprender. Vamos falar um pouquinho de rese, pelo menos introduzir a questão do rese. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai tratar sobre agravo em execução. Então, na próxima, a gente vai fazer um exercício de rese e aí a gente vai tratar do agravo em execução, porque a estrutura é a mesma. O agravo, vou dizer logo, o agravo ele não tem procedimento próprio, então se segue o procedimento do rese também. Mas vamos lá. Rese é recurso de decisão interlocutória. Todas? Não todas. Mas ele parece um pouquinho com agravo de instrumento, só que aqui ele vai ter rol taxativo. Então, só cabe rese se tiver no artigo 581 o rese como recurso cabível. Então, rol taxativo, exaustivo e fechado. Quando o rese existia de forma plena, né? Tipo assim, só tinha apelação e rese. Era apelação, rese embaixo da declaração. Pronto, acabou, né? Recurso assim de segundo grau mesmo. Porque revisão criminal não é recurso, etc. Mas vamos lá, quando existia apelação pro mérito e só o rese como outro recurso além da apelação, a gente também tratava isso muitos anos atrás, antes da lei de execução penal. A gente também tratava de questões de execução com o rese, certo? Hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente tem vários incisos lá no rese que não são mais aplicáveis, estão tacitamente revogados, porque não é mais matéria de rese. Então, tudo que tiver a ver com execução de penas, pena privativa de liberdade, pena de multa, medida de segurança, suspensão condicional da pena, livramento condicional, tudo isso daí a gente não usa rese, a gente usa agravo em execução. E o fundamento não vai mais ser o artigo 581, vai ser o artigo 197 da Lei de Execução Penal. Então, estou só
prevenindo vocês. Os incisos do artigo 581, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 foram tacitamente revogados pelo artigo 197 da LEP. Então, nessas hipóteses aqui que a gente acabou de citar, eu quero que vocês marquem ou marca só os outros incisos, como incisos de res, e deixa esses em branco, ou então marquem com cores diferentes, né? Ou então marquem de lápis esses daí, porque o lápis dá para apagar. Mas enfim, fiquem com isso na mente. Nesses incisos aqui, caberá agravo em execução. Nestes incisos 11, 12, 17, 18, aliás, perdão, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Peraí. 24 também. 581. Agora eu fiquei na dúvida. 24. E no 24 vai caber agravo em execução. Joia, show de bola, show de bola. Vamos lá. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Recurso em sentido estrito. Tá aqui o nome do recurso. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Que não receber a denúncia ou a queixa. Ou seja, o juiz rejeitou a denúncia ou a queixa. Que recurso é cabível? Vamos lá. Eu fiz 2 observações. Se for juizado, isso eu falei para vocês na aula de apelação. Se for juizado, é apelação. Artigo 82 da Lei 9.099/95. Se for juizado, é apelação. Se a rejeição se deu no GCRIM, caberá apelação nos termos do artigo 82 da Lei 9.099. Fora qualquer hipótese que não seja juizado especial, lembrando, juizado especial, olha aqui comigo, juizado especial vai para as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não passe de 2 anos. São os crimes, as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, tudo que não for juizado especial, rejeitou a denúncia ou a queixa, cabe rese. Joia. Prof, e se o juiz recebeu a denúncia ou a queixa e eu discordo disso, eu acho que essa denúncia não devia ser recebida. Bom, como peça, você pode fazer um habeas corpus para pedir um trancamento da ação penal, mas como dentro de uma outra peça, como argumento isolado, você pode pedir a rejeição da denúncia ou da queixa na resposta à acusação, como preliminar, conforme a gente já conversou. Então, qual a peça cabível para discutir o recebimento da denúncia ou da queixa? Pode-se usar um habeas corpus, não tem peça específica, mas eu posso usar um habeas corpus para trancar a ação penal. Agora, em sede argumentativa, eu quero saber onde é que eu poderia encaixar esse argumento, não é uma peça específica para isso, mas onde é que eu posso meter esse argumento lá que vai dar certo? Na resposta à acusação, certo? Em memoriais, a gente já não trata mais de rejeição de denúncia de queixa, mas, enfim. Vamos lá. A gente já falou isso aqui numa questão, mas eu vou falar de novo. O denunciado, vamos lá. Foi rejeitada a denúncia ou a queixa. Quem entrou com a denúncia ou a queixa deve estar muito puto. Então, vai fazer ali, vai discutir, vai recorrer em sentido estrito da decisão ou vai apelar se for no juizado. Quem está infeliz, recorre. E o outro lado? Porque, vamos lá, o MP tá doido para essa rejeição ser desfeita, né? Na verdade, ele tá doido para essa denúncia ser recebida. O querelante tá doido para essa queixa ser recebida. E aí, o que tem resposta para esse recurso? Tem. O denunciado, que é quem está interessado nessa denúncia permanecer rejeitada, o querelado que está interessado nessa queixa permanecer rejeitada, tem que ser chamado para dar a sua opinião. Ele tem que ser chamado para oferecer as suas contrarrazões, certo? Ah, mas ele não foi nem citado. Não importa. Não importa. A súmula 707 do Supremo Tribunal Federal diz que constitui nulidade a falta da intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia.
Não suprindo essa falta de intimação, a nomeação de defensor dativo. O juiz pode dizer, não, tem problema não, porque apesar dele não ter sido chamado para contrarrazoar esse recurso ele mesmo, eu nomeei um defensor dativo, órfão ele não fica, né? Tem um defensor dativo aí, o defensor dativo faz contrarrazões, tem problema não? Tem problema sim. Tem problema sim. Continua sendo nulidade. Não resolve só porque o juiz nomeou um defensor dativo. Inciso 2. Cabe recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que concluir pela incompetência do juízo. Toda decisão na qual o juiz diga não sou competente, então vou mandar esses autos para o outro juiz fulano, que é o competente. Dessa decisão cabe reze, tá? O juiz, nesse caso, se declara incompetente e realiza a remessa dos autos para o juiz competente. Quando a gente está no júri, eu já vou introduzir esse assunto porque a gente vai ter aula de procedimento do júri. Mas no júri, quando o juiz decide, por exemplo, que não, realmente me convenci de que isso daqui não foi uma tentativa de homicídio, na verdade, isso daqui foi uma lesão corporal. O juiz da vara do tribunal do júri não é mais competente para ficar, o processo não pode mais ficar lá na vara do júri. Porque não é mais crime doloso contra a vida, é crime contra a integridade física, né? É crime contra a incolumidade física. Então, interessante. O juiz desclassificou, então ele se declarou incompetente. Se eu quiser discutir essa decisão, eu vou discutir por meio de um reze. É o recurso é o fundamento do recurso da decisão de desclassificação no fim da primeira fase do procedimento do júri. 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo a exceção de suspeição. Para exceção de suspeição, não tem recurso cabível. Tem quem diga que cabe apelação, porque ela é uma decisão definitiva, por força de definitiva, que não está no reze, né? Que ela, vou até botar aqui, tem doutrina dizendo que caberia apelação no 593.2. No 593, inciso 2 do CPP. Então, as exceções, litispendência, coisa julgada, incompetência, certo? Então, que julgar procedentes, concordo com essa exceção aí que você levantou. Dessa decisão, se essa exceção não for de suspeição, dessa decisão caberá reze. Inciso 4, da decisão que pronunciar o réu, é o reze mais famoso. A decisão que diz, tô convencido, tem indícios suficientes de autoria, tem prova da materialidade, então essa pessoa tem que ir a júri. Dessa decisão, cabe reze. Se eu entrar com o reze dessa decisão, o julgamento não pode acontecer. Tem efeito suspensivo para suspender o julgamento enquanto o reze não for julgado. Inciso 5. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Aqui, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogar prisão preventiva. A decisão que conceder liberdade provisória ou que relaxar a prisão em flagrante. Então, por exemplo, o Ministério Público, em audiência de custódia, pediu a prisão preventiva. O juiz disse, não, vou conceder liberdade provisória. Legal. Vou entrar, então, tô puto, como promotor de justiça, estou puto, vou entrar com um reze com fundamento no artigo 581, inciso 5. Tanto ele pode entrar como indeferimento de prisão preventiva, como ele pode dar concessão de liberdade provisória. Tanto faz, o efeito é o mesmo. Inciso 7, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. A quebra de fiança é quando o réu, né, incorre em alguma das hipóteses desses 3 artigos, lembra, aqui 327, 328, tá? 327 ou 328. E o 341 do Código de Processo Penal. Quebra de fiança, ele perde metade do valor, né?
perda de fiança, ele perde tudo. O valor que ele deu de fiança, ele nunca mais vai ver. Se ele for absolvido, ele não recebe de volta. Se ele for condenado, não serve para descontar em nada. Então, aqui na questão da perda da fiança, perde tudo. Quebra da fiança, quebra no meio. A decisão cabe reze da decisão que decretar a prescrição ou julgar extinta a punibilidade do réu. Então, o juiz acatou a alegação de prescrição. Se eu estou infeliz com isso, eu entro com reze. Também cabe reze da decisão que indefere o pedido da prescrição ou de qualquer outra causa extintiva da punibilidade. Cabe reze para a decisão que aceita a prescrição e para a decisão que não aceita. Cabe reze para a decisão que aceita a extinção de punibilidade e para que não aceita também. Incisos 8 e 9. Inciso 10. A decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Isto daqui é especificamente o HC julgado em primeiro grau. O HC que foi concedido ou negado em uma vara criminal da primeira instância. Primeiro grau / primeira instância. Então, um juiz, não um desembargador, um juiz negou ou concedeu um habeas corpus. Estou infeliz com isso. Reze. Um desembargador, presta atenção, um desembargador no tribunal me negou uma ordem de habeas corpus. Cabe recurso ordinário constitucional. Um ministro do STJ negou uma ordem de habeas corpus. Cabe recurso ordinário constitucional ao STF. Então, ó, botei aqui a OBS. O HC do inciso 10 é negado ou deferido pelo juiz de primeiro grau. Se o HC tiver sido denegado em tribunal, cabe ROC. Se foi negado num TJ, cabe ROC ao STJ. Artigo 102, aliás, perdão, STJ 105, 2, a linha A da Constituição. Se o HC foi negado no STJ, cabe ROC ao STF, que é o que fica acima. 102, dessa vez, que é o STF, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Inclusive, no inciso 10, se não tem, devia ter. No inciso 10, eu quero que vocês façam essas aqui, ó, vou até colocar o laserzinho. Eu quero que vocês façam essas duas remissões aqui no inciso 10. Pausa a aula e vai fazer a remissão de lápis, pelo amor de Deus. Para você lembrar que HC denegado em tribunal cabe ROC ao STJ. HC denegado no STJ cabe ROC ao STF. Agora, HC denegado por juiz de primeira instância cabe reze ao TJ. Joia. Inciso 13. Cabe reze da decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, acatou nulidade, anulou a instrução criminal, cabe reze. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, né? Isso aqui é da lista de jurados lá do Tribunal do Júri. Nesse caso, prazo de 20 dias. Inciso 15, que denegar a apelação ou julgar a apelação deserta. A questão do deserta é quando, antigamente, a apelação deserta era quando o réu fugia e a apelação dele não podia ser julgada, ou quando ele não juntava custas, mas não tem mais custas no processo criminal, né? Todo mundo tem direito à jurisdição criminal. Então, essa questão do deserta, a gente não aplica mais. Mas o que denegar a apelação, por exemplo, juiz de primeiro grau, tudo aqui é decisão de juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau diz, não aceito sua apelação, ela está intempestiva. Mas, doutor, eu juro, não tá não, eu contei o prazo certo. Como é que eu vou discutir isso daí com ele? Não, doutor, o prazo tá certo, ó, vou mostrar pro senhor, fazer a contagem aqui no papel pro senhor ver. E aí o seu prazo realmente tá certo. Seu recurso é o reze, porque a decisão do juiz denegou a sua apelação.
Se um rese é que foi denegado, aí cabe carta testemunhável. Dê uma olhadinha, por favor, no artigo 639 do CPP. Inciso 16. A decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de uma questão prejudicial. As questões prejudiciais estão nos artigos 92 a 94 do CPP. A decisão que decidir o incidente de falsidade, artigo 145, 148 do CPP. E a decisão que recusar a homologação à proposta de ANPP, também cabe rese. Joia? Joia. Algumas observações. Já falei. Competência, mas eu vou repetir. O rese, eu vou fazer 2 petições. Uma de interposição para o juiz de primeiro grau e a outra de razões endereçada ao tribunal. A competência do rese é sempre um TJ ou TRF. Ou seja, é uma segunda instância. Não existe rese ao STJ, não existe rese ao STF. Rese é TJ ou TRF. Acabou. Para efeito de prova, o enunciado vai pedir para você sempre datar no último dia do prazo. Vocês já repararam? Tá. Então, eu vou considerar o 5º dia. O último dia de apelação. Ah, mas a apelação tem 8 dias de razões. Você está interpondo uma apelação? Tô. Então, você está interpondo e apresentando as razões no mesmo dia, né? É. Então, o prazo de interposição é o seu prazo fatal. Porque, veja, é opcional você entregar as razões no mesmo dia na vida. Na regra processual, você apresenta as razões no mesmo dia da interposição, se você quiser. Agora, se você perder o prazo de interposição, se lascou. Então, veja, se você quer apresentar as 2 juntas, você só tem uma opção. Você vai ter que fazer tudo dentro do prazo de 5 dias, que é o prazo de interposição. Então, você não vai inventar de somar. Ah, porque é 5 dias de interposição, 2 dias de razões. Então, é 5 mais... Não, 5 dias. Prazo de interposição, 5 dias. Então, meu prazo de interpor res, de interpor apelação é 5 dias. Para a prova, se a minha peça é uma apelação, é um rese, 5 dias. Se a minha peça é um agravo, 5 dias. Beleza? Joia. Prazo de razões para a prova para peça não é contabilizado, salvo, claro, se o próprio enunciado disser que o recurso já foi interposto. Juiz de retratação. Dentro do rese, do agravo e da carta testemunhável, você vai fazer uma obzinha, né? Dentro da sua interposição, você vai fazer um trechinho para dizer que se proceda ao juízo de retratação. O que é isso? Você está sinalizando para o juiz que caso ele queira se retratar da decisão dele, ele poderá fazer isso dentro de 2 dias. Ele não vai se retratar, mas tem que botar, porque conta ponto. Então, ó, o juiz que prolatou a decisão pode voltar atrás, ou seja, retratar-se dela nos termos do artigo 589 caput. Tem que constar da sua petição. Como? Vamos lá. Eu vou pular os endereçamentos, porque vocês já sabem, tá? Estrutura, exemplo. Sara, já qualificada nos autos, por seu advogado e bastante procurador, que abaixo assina, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, inconformado com a decisão de folhas tais, interpor o presente recurso em sentido estrito. Era para estar centralizado, tá? Mas não tá. Com base no artigo 580, eu estou fazendo um exemplo de recurso de pronúncia. Artigo 581, inciso 4, você tem que dizer o inciso do Código de Processo Penal. Nesse sentido, requer que seja recebido o recurso e procedido ao juízo de retratação, nos termos do artigo 589, caput do Código de Processo Penal. Se mantida a decisão, requer seja encaminhado o presente recurso, eu até esqueci de incluir, pois tempestivo, no prazo do artigo 586, conforme, pois tempestivo, já que apresentado
em 5 dias, conforme o artigo 586, o prazo é no artigo 586, tá? 586 do CPP. Ao Tribunal de Justiça do Estado ou o Tribunal Regional Federal da tal região para o devido processamento. Nestes termos, pede deferimento, local, data, último dia do prazo, advogado OAB. Razões de recurso, mesma coisa. Egrégio tribunal, colenda Câmara, né? TRF também é turma, tá? Então, assim, tribunais de justiça são câmaras, tribunais regionais federais são turmas. Dos fatos das preliminares do mérito, mesma coisa. Fazer narrativa. Se tiver alguma questão preliminar, você apresenta. No mérito, a gente está fazendo um exemplo de decisão de pronúncia. Então, assim, no mérito eu vou dizer por que ele deve ser absolvido sumariamente nos termos do artigo 415 ou por que ele deve ser impronunciado nos termos do artigo 414 ou por que ele deve ter uma desclassificação nos termos do artigo 419. Deixa só. Peraí. Rapidão. Para melhorar, eu não sei onde é que tá minha água. Joia. Teses subsidiárias, retirada de qualificadora, se for o caso, né? Ou então alguma majorante. E os pedidos. Ante o exposto, requer seja, de novo, conhecido e provido recurso. Se é recurso, eu peço que ele seja conhecido, porque ele está formalmente bonitinho. E eu peço que ele seja provido para os meus argumentos serem aceitos. E reformada a decisão de primeiro grau para o fim de. Aí você pede nominalmente o que você quer. Então, por exemplo, para acatar a preliminar tal, para que seja o réu absolvido sumariamente, nos termos do artigo 415, ou impronunciado, com base no artigo 414, ou desclassificada a infração para tal infração, nos termos do artigo 419, remetendo-se os autos ao juiz competente. Se tiver afastamento de qualificadoras, para que seja afastada a qualificadora e ou causa de aumento de pena tal, nestes termos, para deferimento local, data. Eu trouxe aqui um caso prático para vocês. Eu quero que vocês tentem fazer sem mim, tá? Tem um caso prático aqui. Já está dentro do material de vocês. Então, eu quero que vocês peguem esse caso prático aqui e tentem destrinchar. No nosso próximo encontro com a professora Sara, a professora Sara vai falar com vocês sobre esse caso prático e a gente vai destrinchar ele inteiramente, não se preocupem. E por hoje, a gente vai ficando por aqui. Nós já chegamos a 1 hora e quase 1 hora e meia, né, de encontro. Vocês precisam fazer o estudo de vocês, né? Agora vocês já ouviram muito a minha voz, agora é hora de vocês ouvirem as vozes da cabeça de vocês e o vademecum de vocês. Marcar o vademecum de vocês. E eu vou me despedindo aqui, desejando a todos uma ótima noite, ótimo descanso. Que todos vocês sejam iluminados pela presença da divindade que vocês acreditam e ótimos estudos. Quaisquer dúvidas, vocês sabem, a professorinha está sempre disponível. Até a próxima!